Hello, seja muito bem-vindo ao nosso Pod de Negócios. O nosso podcast é especialmente para você que é empresário, precisa se especializar, precisa ter insights de novos negócios e às vezes não tem aquele acesso. Ou até tem, mas pode ter muito mais ideias aqui no nosso podcast. Então, é um conteúdo gratuito em que você pode consumir e monetizar. Olha que importante. E para que a gente continue trazendo esse conteúdo gratuito para você e de qualidade, eu preciso da sua ajuda. Então, se inscreve no nosso canal, compartilhe o nosso canal e todo o conteúdo que a gente tem postado aqui periodicamente. Consome, ouve, segue as pessoas que a gente está entrevistando aqui nas redes sociais para você continuar com esse conteúdo aí na sua cabeça. E dá a tua opinião, o que você está achando do podcast, algum assunto que você quer que a gente traga aqui. Eu sou funcionária de vocês, tá bom? O que vocês pedirem aí a gente vai fazer. Muito obrigada pela audiência de vocês, tem sido incrível cada momento que a gente tem passado juntos. E hoje nós temos um tema hiper especial que inclusive é uma dor minha, uma dor forte e latente de muitos empresários e eu trouxe um especialista no assunto. Eu demorei 1 ano para conseguir agendar com esse cara, porque eu falei, para trazer esse assunto tem que ser um cara especialista que eu tô vendo que tá tendo resultado, para poder trazer esse assunto de verdade, vivido na prática. Então, hoje a gente está com o nosso convidado, Wolf. Seja bem-vindo, Wolf. Muito obrigado, Débora. Quero agradecer aqui o convite, né? Já tem 1 ano que a gente está tentando alinhar essas agendas aí. Para mim é um prazer estar aqui, uma honra estar aqui para compartilhar com vocês tudo aquilo que tem funcionado e tem dado certo aqui no dia a dia da nossa empresa, para os nossos parceiros, para os nossos clientes. E é isso, tamo aí, vamos abrir o livro. Obrigada, viu, Wolf? Eu não ia forçar você a cancelar a sua viagem para os States por minha causa, né? Mas agora funcionou, né? Deu certo, graças a Deus. E aí, falando uma bio para vocês, né, rápida, do tanto que o Wolf é importante aqui nessa nossa jornada, né? Nesse nosso podcast aqui, ele me mandou aqui, incrível. Eu vou dizer para vocês que eu conheci o Wolf através de um cliente. E é um cliente que tem resultados. Então eu falei, caramba, quem faz o tráfego desse cara, ele tem algum segredo. Então, por isso que eu trouxe ele. Porque eu vi resultados não vindo dele. Não foi ele que chegou e fez propaganda, não. Eu vi lá no cliente e aí eu falei, esse cara é importante para esse nosso assunto. O Wolf, ele já ajudou mais de 600 pequenas e médias empresas a alavancarem seus negócios no digital através do tráfego pago estratégico e já gerou o faturamento dessas empresas em mais de 300 milhões para esses parceiros, né? Parceiro oficial das principais plataformas de anúncios do mundo e mentor de agências de marketing digital. Então, assim, o cara não é fraco, né? Veio aqui para arrebentar a boca do balão. E além disso, né, de toda essa bio que o Wolf trouxe pra gente, o Wolf tem uma história legal. Né? Então eu vou acompanhando, a esposa dele tá aqui do nosso lado também acompanhando. Então eu tô acompanhando a tua família, né? Vocês são novos, têm filhos, têm família. E eu vejo assim que muitos empresários criam várias objeções para não conseguir. Eu não consigo porque eu não tenho certa oportunidade, porque eu tenho essa dificuldade. E a gente sabe que não é assim. E você é a pessoa especialmente para esse assunto, né? Dessas legal. Objeções, para falar como foi com você. Me conta, Wolf, como que foi a tua história com o marketing, né? Com o tráfego pago, por que você entrou e como que foi essa tua evolução? Eu quero saber desde lá do início, tá bom? Legal, show. Bom, a maioria das pessoas não sabem, mas eu sou advogado de formação. Ah, sério? Sou advogado, advoguei durante 3 anos, ganhei um bom dinheiro como advogado. Eu sempre fui aquele aluno caxião, sabe? Passei na OAB no 6º semestre, sem cursinho, gostava muito. Só que no dia a dia, na prática, eu descobri que não era aquilo que eu queria, porque não dependia de mim os resultados, dependia do... Aí me perdoem os advogados, né? Eu tiro o chapéu para vocês que continuam na profissão, tá tudo certo. Só que para mim não tava fluindo, porque eu dependia do juiz acordar de bem com a vida, do promotor, etc. E, enfim, saí daquilo ali, me tornei coordenador de centro de recuperação para dependentes químicos. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Mas, óbvio, muito na parte jurídica, mas depois me tornei coordenador ali durante 3 anos. E aí, a minha vida financeira foi o grande fator, grande combustível para eu descobrir o digital, como eu acredito que seja de muita gente. Depois de 3 anos trabalhando na instituição, eu tinha um salário fixo ali, comecei a me enrolar naquelas dívidas de cartão de crédito e lease, pego lease, pago o cartão e pego o salário e pago lease, aquela confusão toda. E no final as contas não batem, né? Porque a taxa só vai aumentando. Taxa. Chega uma hora que você tá numa bola de neve.
E em paralelo, a minha esposa, e eu falo isso com muita tranquilidade, ela tá aqui também, ela teve uma enfermidade gravíssima, dos pés à cabeça, assim, bem intenso. E o tratamento para isso eram 16 injeções que ela tinha que tomar, e cada injeção custava R$10.000. Meu salário era 3. Meu Deus, cara. E eu tava enrolado em um monte de dívida, de um monte de coisa. Enfim, não é culpa da instituição, Deus me livre. Eles me pagavam o máximo que eles poderiam me pagar ali, enfim. Mas eu vi que ali eu não conseguiria suprir a minha família. Eu já tava com 2 filhas. Então eu tenho uma filha... Eu gosto até de falar isso, né? Eu tenho uma filha capixaba. Eu tenho uma filha... Aracajuana, que fala, né? Sergipana, mas de Aracaju. Uhum. Tenho uma filha paulista e tenho um filho goiano. Então você é nômade, né? Porque Nômade. onde você fez esses filhos é porque você passou por lá, né? Exato. Então eu advoguei no Espírito Santo, fui para Aracaju para ser coordenador. E lá eu descobri o marketing digital, pesquisando na internet, né? Como a maioria das pessoas fazem. Anos? Isso foi 2019, março ali, 2019. Então não era nada muito emergente, né? Era novidade, assim. Exato. 2019. Exato. Então eu comecei, na época, algumas pessoas conhecem o Érico Rocha, né? Sim. Cara, eu assisti tudo que ele tinha no YouTube gratuito. Todos, literalmente todos os vídeos que tinham na época. Acho que hoje é meio quase que impossível você fazer isso. E ali eu descobri o marketing, enfim, me enveredei para fazer um lançamento. Gastei ainda do que eu não tinha. Fiz um lançamento de cabo a rabo. Aí eu me atrevi. Fui fazer página, site, e-mail, anúncio. Fiz tudo de cabo a rabo. Mas você mesmo que fez, você contratou Eu mesmo. Mas você tinha essa expertise para fazer isso? Não, fui fuçando e mexendo e tal. Então, inclusive, depois de um tempo que eu aprendi, né, sobre o nosso principal assunto, tráfego pago, eu apaguei a minha conta de anúncio de vergonha. Nossa. Do que eu tinha feito lá com o meu dinheiro. Tinha que deixar esse registro pra você pois lembrar. Na época eu nem pensei nisso, né? Agora seria legal. E aí, combinei junto com uma professora de redação, a gente fez um lançamento e tivemos uma venda de R$697. Que legal. Eu lembro até hoje. Aí pedi o reembolso ainda. Mas seja, enfim, ficou no 0 a 0. Ficou no 0 a 0. Mas assim, pra mim foi sensacional porque eu descobri esse universo do tráfego pago. Então eu cheguei para um amigo que já tinha uma experiência em marketing. Falei assim, cara, dá uma olhada aqui. Porque eu segui assim, bem à risca. Cada detalhe e tal. Onde que eu errei? Falei assim, cara, vamos combinar. Não tava, desculpa a expressão, não tava uma bosta, não. Bem sincero, né? E assim... Mas o seu grande problema foi que você não conseguiu levar gente suficiente para ver sua oferta. Aí eu, como é que eu faço isso? Né? Aí ele começou a falar do tráfego pago, dos anúncios. Eu falei, não, eu fiz esse negócio, entrei lá, só não sabia que chamava tráfego pago, nem nada disso. E comecei a estudar. Eu falei, pô, bacana, se eu não conseguir, tem um monte de gente que também não tá conseguindo. Sim. E comecei a descobrir o tráfego pago dali. E foi muito engraçado, porque como eu já tinha estudado muito sobre o marketing que estava gratuito na internet ali, então eu sabia os gatilhos mentais, gatilho mental da razão, gatilho mental da reciprocidade, escassez e tal. E aí um parente meu falou pra mim assim, cara, tem 2 amigas aqui que estão com e-commerce e tá precisando de alguém que faça tráfego. Eu falei, deixa eu falar com ela. 2 horas de ligação, aí eu falei assim, e elas impressionadas, né? Porque existe um mal de todo especialista que é assim, cara, eu não vou colocar minha cara a tapa porque eu não sei ensinar. Mas a grande verdade é que você só precisa saber um pouquinho mais do que alguém para você conseguir ser referência para aquela pessoa. Então, na hora que eu coloquei o telefone, por mais que eu não tivesse nenhum resultado no marketing, eu falei, falando de gatilhos, e para você vender, você tem que fazer isso, e aquilo, outro. E ela falou, você faz tráfego pago? Eu falei, faço. E quanto que você cobra? E eu já estava pesquisando algumas coisas, né? Eu falei assim, olha, eu cobro R$1.000 mais 1% do faturamento que vier do tráfego pago. Ah, beleza, mas então... Eu falei assim, ó, só que eu vi a paixão que vocês têm pelo negócio de vocês. Então eu quero fazer uma proposta aqui agora e se fizer sentido para vocês, a gente vai fechar. Nossa, você já com pitch de vendas na ponta da língua. Eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, custa R$1.000 e 1%. Só que nós vamos tirar R$500 do meu bolso, óbvio, do dinheiro que ela ia me pagar, mas era do meu bolso, né? Do meu bolso e nós vamos investir no seu tráfego. Você não vai colocar R$1.000? Você não vai colocar R$1.000, você vai colocar 1.000 e eu vou colocar 500. E aí você vai me pagar 500, tá? E lembra aquele 1%? Pois nos 3 primeiros meses eu não vou cobrar esse 1% de você. Aí tipo assim... Um pai, né? Espetacular, né? Fechou na hora, foi meu primeiro cliente. E o mais louco foi o seguinte,
Eu saí ali, a gente investia R$1.000 por mês. Meu contrato foi dia 10 de outubro de 2019. Meu primeiro contrato. Meu primeiro dinheiro que eu recebi do digital foi R$500 no dia 10 de novembro de 2019. Legal. E o prazer? Nossa, você tá doido. Tipo assim, cara, destravei alguma coisa. Tem alguma coisa nesse lugar aqui. E aí, em janeiro, eu recebi a proposta para vir para São Paulo. Na verdade, apareceu numa comunidade que eu tava, a proposta para vir trabalhar presencialmente para ganhar a mesma coisa que eu ganhava na coordenação. Eu ainda tava como coordenador da instituição filantrópica lá. E eu falei, cara, Brenda, é isso. Vamos, eu achei, é aqui que eu tenho que ir e tal. Mas como assim? O que você vai fazer? Aí eu vendi tudo que eu tinha, na época, uma mesa, 2 cadeiras, alguma coisa do tipo assim. Botei o resto dentro do carro e parti. Deixei minha esposa em Porto Seguro, na casa dos pais dela, com minhas 2 filhas. Ficamos ali 120 dias longe. Caramba. E eu vim para São Paulo, aluguei um apartamentozinho bem simples para dar conta do orçamento, enfim, tudo mais. Só que ali foi uma grande virada de chave para mim. Porque eu saí de um investimento de R$1.000 por mês e nesse projeto que eu entrei para investir R$15.000 por dia. Nossa, Volpe. Mas não era você, né, que tava fazendo. Você era terceirizado, você tava numa empresa, é isso? Isso. Aí eu fui contratado por uma empresa para ser gestor de tráfego dessa empresa. Entendi. Mas a sua campanha, né, era esse valor, 15 mil por dia. Isso por dia, que eu gerenciava para eles, tá? Entendi. Era um lançamento de infoproduto que a gente fazia. Então, assim, nesse primeiro lançamento foi muito legal. A gente investiu 280 mil, voltou 1.600.000. Caraca. Top demais. Aí, daquilo ali, eu fui e falei, caramba, isso aqui funciona, que legal. E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, lockdown, fui para dentro de casa. Foi muito louco, porque eu consegui entregar todas as minhas tarefas com muita eficiência em poucas horas do dia. E nas outras horas eu comecei a dar consultoria, comecei a ensinar, comecei a ajudar, comecei a isso. Aí começou a aparecer cliente. E a gente gerando resultado para essa galera. Decidi abrir minha empresa. E, inclusive, esses parceiros que começaram comigo lá, como eu sendo funcionário, são meus clientes até hoje. Você tá brincando? Exato. Aí eu fiz a proposta invertida. Falei, gente, a gente não vai deixar a peteca cair, enfim. Então, basicamente, foi assim que eu startei. Deixa eu até, só pra gente aproveitar o assunto, né? Você contando aí da sua jornada, você falou um ponto muito importante, Wolf, que eu acredito muito, que é a prova social. Quando você inicia um projeto, por mais que você tenha muito conhecimento, se você não tiver a prova social, ou seja, algo que você realmente, efetivamente fez, você não consegue ter uma visibilidade de autoridade. Então, você usou isso como estratégia, uma empresa que você desceu bastante o valor, porque você não tinha nenhum cliente até então, para você ter uma prova social. Olha, eu fiz e funcionou. E eu acho isso super importante para quem tá iniciando, né? Primeiro, ter essa prova social para você ter autoridade, porque falar de uma coisa que você não faz, eu acho meio injusto até com a sua audiência, né? Com as pessoas que estão à sua volta. E um outro ponto que você comentou aí, que a empresa que você trabalhava, viraram seus clientes. Isso. E isso é um gatilho muito bom, porque isso aconteceu comigo também. Que legal. Eu trabalhava dentro de uma empresa, saí, montei e eles viraram meus clientes. Então, já dando uma dica aí pro pessoal que é CLT, né, que quer empreender, montar o seu negócio, tenta achar uma oportunidade dessa de entrar numa empresa que talvez seja um potencial cliente, porque eu fui estratégica. Eu sempre trabalhei em contabilidade. Eu falei, se eu sair e montar meu escritório, eu vou ter que começar do zero. Mas se eu for contadora dentro de uma empresa e eu fizer um serviço bem feito e eles dependerem de mim, a hora que eu sair, eles vão ser meus clientes. Exato, exatamente. Certo? Sensacional. Então, assim, é um gatilho que eu tô falando aqui pra vocês, um gatilho não, um insight. E o Wolf também usou... Tá difícil pra te chamar de Wolf, viu? Não, pode chamar de Wolf. Os dois estão certos, certo? Me chama Wolf. Então, é um insight que o Wolf deu pra gente. E eu também tô dando aí pra nossa audiência. Se você pretende montar um negócio e tem aquela insegurança de começar do zero, se planeja, tenta entrar numa empresa que seja um possível cliente. Plataforma, né? Sim. É uma plataforma pra você. E aí você começa já mais estruturado, porque você tem um cliente grande para você ter as suas despesas fixas em segurança para você conseguir empreender com mais ousadia, né? Total. Mas sensacional sua experiência e sua jornada, mas eu fiquei com uma dúvida aí da tua história. Você disse que você deixou a... Brenda, lá em Porto Seguro com suas filhas, né? 3 meses. Em que momento que você trouxe ela? Como que foi essa experiência de você ter o dinheiro e falar assim, não, agora eu vou estar junto com a minha família? Não, isso foi legal, porque assim, eu sempre estava no negativo. Todos os meses fechava no vermelho,
Então, eu já tive muitas conquistas no digital, conquistas materiais, de viagem, etc. Mas um dos dias mais marcantes da minha vida no digital foi o dia que a gente olhou pra conta, eu e minha esposa, falando assim, estamos no azul. Que Tá delícia, tudo pago, né? tá tudo quitado, não devo ninguém, tá tudo certinho. Então, assim, casou muito com aquele tempo do lockdown, que eu já estava atendendo outros clientes, a gente já estava ali reformando o apartamentozinho para receber as meninas de volta, para receber as meninas em casa. Quando eu cheguei no apartamento, eu falo com muita alegria. Eu não olho para esse momento com um olhar de tristeza. Ai, meu Deus, fui para um apartamento que o chão ficava quebrado. Não. Se vitimizando. Não, Né? para mim é um troféu, sabe? De vitória, de superação. Não tinha geladeira, não tinha fogão, tinha um colchão no chão e era dali que eu trabalhava. Tem até as fotos até hoje, e graças a Deus eu registrei. Eu acompanhei. E aí, vendo esse momento de faturamento entrando no meu caixa, porque um gatilho que começou para mim desde cedo, desde quando eu entendi sobre tráfego pago, é que toda empresa, todo empresário, na verdade, ele deve ser um solucionador de problemas. Independente do serviço que ele ofereça. Você é solucionadora de problema. Por um acaso, você soluciona através da contabilidade com o seu escritório. Eu sou um solucionador de problema. Por um acaso, a forma como eu soluciono é através da performance. E o grande desafio da galera é justamente esse. Eu acho que eu já abri até um looping aqui, né? Sim. Faz parte. É justamente esse. É entender que... qual que é o desafio de vender mais, de crescer? É entender que eu não sou vendedor, eu não preciso do meu cliente. Quem precisa dele sou eu. É ele, desculpa. Quem precisa de mim é ele. Ele precisa da minha solução. Eu tô aqui para auxiliá-lo. E quando eu entendi isso, eu falei, cara, tem um negócio aqui. Tem um mercado aqui. E comecei a ganhar dinheiro ali, trazer a galera. Só que ninguém nunca me ensinou a ser empresário. E aí eu comecei a descobrir as mazelas do empreendedorismo. Para mim estava muito lindo sair de um faturamento de 3 mil reais ali, ganhando sozinho, sem ninguém, mais 35 mil reais por mês. 10 vezes eu, mais, dentro de um apartamentozinho, enxuto, custo enxuto, minha margem de lucro enorme. Eu falei, meu amigo, eu tô no paraíso. Sensacional. E aí trabalhando muito, 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 às vezes 18, às vezes 20 horas por dia, quando a gente trabalha em lançamentos. Eu lembro que em janeiro de 2021, eu rodei sozinho 11 lançamentos de infoprodutos. Caramba. Então, naquele mês específico, eu gerenciei 3 milhões e meio, sozinho. Nossa. E aí foi insano, não recomendo pra ninguém. Uhum. Peguei epicondilite, tendão, né, que inflama até a mão, e foi ali que eu comecei a empreender. Porque eu falei, descobri, cara, eu preciso ter um negócio, eu preciso ter pessoas me ajudando, porque se eu fiquei sem digitar. Como é que eu trabalho com computador e não posso digitar? Eu ia perder logo menos ali todos os meus clientes. E aí eu decidi contratar e tudo mais. Mas foi justamente nessa época que as meninas vieram, foi um momento muito feliz, muito alegre, poder pagar uma escola particular para minhas filhas. Depois a gente trocou de apartamento, fomos morar num apartamento mais aconchegante. Então, assim, foi uma grande virada de história assim, na minha jornada, sabe? 2 coisas que eu quero comentar sobre o que você falou. Primeiro, essas pequenas conquistas. Porque não é só dinheiro, né? Não. Não é só dinheiro, tem Não. propósito, tem Isso. a família envolvida, as pequenas conquistas com a família que faz a gente ser feliz com o que a gente trabalha. Isso. Que a gente vê que o nosso trabalho está dando um retorno e proporciona esses momentos felizes com a família. E uma outra coisa que você falou também, Wolf, é essa questão de você... Poxa, agora eu tô com TDAH igual seu amigo. Agora eu esqueci do outro assunto que eu ia te falar. Mas eu queria aproveitar esse momento enquanto eu lembro pra chamar a Brenda pra vir aqui na câmera pra gente. A gente tá falando dela só pra ver a carinha dela. Você pode falar aqui no microfone, Brenda. O que você tá achando dessa experiência, Brenda? Tô adorando. E como que foi vir pra São Paulo depois desse tempo aí com seus filhos longe do seu marido? Olha, eu vim apreensiva. Eu tinha um bloqueio assim com São Paulo, que a gente é do interior de lá de Bahia, né? Uhum. Eu falei assim, eu vou. Mas eu vou com prazo de validade pra voltar. E eu nem acreditava no potencial. Não é nem de Wolf em si, mas assim, de ganhar. Do mercado, do E negócio. eu falo assim, não, Wolf, esse negócio digital não existe. Pra ganhar dinheiro eu tenho que trabalhar. Tem que trabalhar pesado. E vendia-se de uma forma muito, muito fácil. Né? O pai dela, inclusive, falou pra ela, falou assim, olha só, vocês vão. Mas, filha,
Se precisar, eu mando o carro, vai lá, busca vocês, vocês voltam pra casa. Todo mundo preparado pra não dar certo. Um dia antes de eu ir embora, ele me chamou no quarto de noite e falou assim, vai, qualquer coisa, você me liga. No outro dia eu tô lá, tá? Tá bom. Mas parabéns, viu? Porque você é uma mulher parceira, né? Demais. Porque você segurou as pontas Demais. enquanto ele veio pra cá. Parabéns, viu? 100%. Obrigada aí pela participação, Brenda. Bom, mas vamos entrar no nosso assunto, Vamos embora. né? Que tá todo mundo esperando aqui, ansioso Bora. por esse assunto, que é importantíssimo. Então vamos do início. Bora. Wolf, o que é tráfego pago? Vamos iniciar aí bem do zero mesmo. Show de bola. Tráfego pago é quando você paga uma plataforma ou paga alguém para conduzir uma pessoa de um lugar para o outro. De forma bem simples, é esse o conceito de tráfego pago. Então, por exemplo, quando você faz um outdoor, né? E você põe ali uma promoção, alguma coisa, e as pessoas, a partir daquele outdoor, vão procurar o seu negócio, aquilo é um tráfego pago. Você está conduzindo o motorista que está na estrada a procurar o seu negócio a partir dali. Você pagou por aquilo. Então, é um tráfego, é você conduzir as pessoas. Quando a gente traz isso para o digital, a gente imagina que existem várias plataformas onde os usuários têm um volume muito grande de usuários ali constantemente usando a plataforma, e a gente paga essa plataforma para veicular os nossos anúncios, a nossa mensagem, e a partir daquele anúncio, aquela mensagem, a gente conduzir essa pessoa para um lugar, um ponto B. Resumo da ópera, é isso que é o tráfego pago. Então é exatamente por isso que eu falo assim, ó, tem muita gente que tá acreditando no milagre do tráfego pago. Meu Deus, tudo que eu preciso na minha empresa é acertar a mão no gestor de tráfego. Tudo que eu preciso na minha empresa é acertar a mão na agência, acertar a mão no tráfego pago. E eu às vezes, sou um pouco contraditório. Se na minha bio vai estar lá assim, primeira não agência de tráfego pago do Brasil. Ah, é? Exatamente. Legal. Justamente porque eu acredito, com base na nossa história, na nossa jornada, que o tráfego pago ele é uma ferramenta. Ele é um ponto de contato no meio de tudo. Mas ele é indispensável para dar volume à sua mensagem. Então você para e pensa o seguinte, qual que é a função do tráfego pago? É jogar no ventilador, é impulsionar, é alcançar, é impactar muito mais gente. Então se o que você põe na plataforma é ruim, ele vai impulsionar, vai impactar muito mais gente com algo muito ruim. Sim. A vergonha só vai ser maior. Só vai ser maior, exato. Se o que você põe é realmente muito bom, está muito alinhado com a sua proposta de valor, com a sua solução, você vai impactar e vai impulsionar muito disso. Então, de uma forma bem geral, esse é o tráfego pago. E o tráfego pago ele pode ser usado para centenas de coisas. Então, ele pode ser utilizado para brand. Tem empresas hoje que não usam tráfego pago. Vou te dar um exemplo. Talvez você já tenha visto anúncios da Coca-Cola. Ali do urso, principalmente nessa época de Natal, aparece no YouTube, aparece no Instagram, no Facebook, aquele painel de mensagem. Então a Nike, né? Não sei nem se poderia estar falando marcas aqui, mas enfim. Falando de uma forma bem geral, essas marcas muito grandes que não tem um PDV, não tem um ponto de venda, não tem um e-commerce especial. Onde é que você vai comprar Coca-Cola? Você compra nos estabelecimentos, né? Então os anúncios que elas fazem, o foco é reconhecimento de marca, é manter ali na cabeça das pessoas. Inclusive, eu brinco que uma das maiores estratégias do digital chama-se monopólio mental. E aí eu quero aproveitar você que está assistindo aí, para a gente exemplificar isso aqui de uma forma muito simples. O que é o monopólio mental, né? Eu quero que você pense agora de uma forma bem rápida e você vai falar a primeira que vier na sua cabeça, tá? Fast food. McDonald's. Pronto, eu tenho certeza que na cabeça da galera ou foi McDonald's ou Burger King, alguma coisa do tipo. E se eu penso em tênis de corrida? Nike. Pronto, ou Nike ou Adidas. E aí eu te pergunto, quantas vezes na sua vida você viu a marca McDonald's? Incontáveis. Quantas vezes na sua vida você viu a marca Nike? Incontáveis. Até quando você não quer ver, você vê, porque você vê no tênis que o amigo está usando. Então, é muito poderoso esse estar na cabeça das pessoas. Porque, por exemplo, vindo para cá agora, a gente estava morrendo de fome. Eu falei, nossa, o horário não vai dar, vamos passar onde? No Mac. É assim que a gente fala. Então, usar a estratégia do digital para estar constantemente na cabeça das pessoas, especialmente, tá? Para quem atende localmente. Porque quando você tem, por exemplo, uma empresa que atende nacionalmente, a gente está falando do Brasil de mais de 200 milhões de pessoas, você tem que gastar muito dinheiro, um caminhão ou alguns caminhões de dinheiro para você estar ali constantemente na cabeça dessas pessoas. Quando você atende localmente, você tem esse superpoder
se você tem uma clínica de estética imobiliária, se você tem uma contabilidade, se você tem... Então, é você separar uma verba de guerra para estar constantemente na cabeça das pessoas, para que quando a dor estiver latente, você seja a primeira opção na cabeça delas. Então, essa é uma estratégia de tráfego pago. Outra estratégia de tráfego pago, por exemplo, e aí a gente tem influenciadores, a gente tem marcas que vendem o próprio dono, né? Em que o dono é a marca da coisa. Então, a gente tem campanhas que a gente faz com um único propósito específico de crescimento de seguidores. Ponto. E tem um jeito importante de fazer isso, porque se você simplesmente sai rodando tráfego à torta e à direita, você me desculpa, mas o seu dinheiro acabou de ir pro lixo. Porque não adianta vir pessoas desqualificadas, né? Porque você tem que saber quem que você vai trazer para sua rede, né? E uma coisa bem legal que você falou, Wolf, é a questão de as pessoas... Agora eu lembrei o que eu ia falar. Boa. As pessoas lembrarem primeiro de você. Eu falo muito isso, inclusive nas minhas redes sociais. Para quem é pequeno empresário e não tem o dinheiro ali para investir em tráfego, ou divulgação de outdoor, ou outras veiculações, começa pelas redes sociais. Porque as pessoas, pelo menos as pessoas que te conhecem, vão lembrar de você. Exato. E aí o que eu ia falar, naquele momento que eu falei que esqueci, é a dor. Para mim, o melhor negócio, o mais lucrativo, são os que resolvem as dores. 100%. Então, a gente tem que primeiro analisar quem é o perfil, né, dos nossos clientes, que dores eles têm, e a gente atender essas dores, né? Não ser aleatório, porque os negócios mais lucrativos são os que atendem dores. E não são dores apenas básicas e óbvias. Tem dores, necessidades de status. Total, 100%. Tem muita gente que tem uma necessidade apenas de estar se sentindo incluído em algum movimento, em alguma rede. E a Apple, por exemplo, né, eu vejo muito nisso, né? Lógico, para mim a tecnologia é sensacional. Mas o fato de você se sentir parte de uma tecnologia, pertencimento, exatamente. Exato. Muito legal a sua explicação. Você quer comentar mais alguma coisa? Eu quero comentar uma coisa que eu acho que vai ser muito relevante pra galera, que é o seguinte. Quanto que custa hoje fazer panfleto? Aí você tem ali o milheiro do panfleto, eu não sei quanto que tá hoje, 30? Acho que uns R$200, né, 200? Victor? A gente fez dos depende do papel, depende do tamanho, da qualidade, das cores, tem uma N fatores ali. Mas vamos botar que você fez um panfleto simples, você gastou 60, gastou R$100, tá? Aí você tem que pagar o panfleteiro, que você não sabe se ele vai entregar pro teu perfil de público que compra de você, então ele sai entregando à torta e à direita. Segundo, ele tem a limitação humana, física das perninhas dele, que ele consegue só andar numa geolocalização. E terceiro, que você ainda provavelmente já deve ter recebido 3, 4, 5 panfletos de uma vez. Então a gente tem essas pessoas. Não são todos, não quero acusar os panfleteiros, me perdoe os panfleteiros, mas não é esse o ponto. A grande sacada é o seguinte, olha só de quanto a gente está falando. A gente está falando de 100 mais o dinheiro do panfleteiro diário, né? E hoje, quanto que custa? Quanto que custa aparecer para 1.000 pessoas dentro da sua localização? Esse é um número importante para o empresário saber. Quanto custa? R$5, R$7. Por dia? Por dia ou dependendo... porque assim, o mínimo que você pode investir é $1, né? Então, o mínimo que você poderia investir é R$6, R$7. Mas se você investir, por exemplo, R$70, você vai atingir 10 vezes mais pessoas. Então, você vai atingir 10.000 pessoas. E, por exemplo, mas meu município tem 50.000 pessoas. Vai chegar uma hora que vai começar a repetir, legal. Mas o grande fator é muito barato ainda. Quando a gente olha para os Estados Unidos, que já está nesse mercado de anúncio online há muito mais tempo, a gente já está falando de um custo, que é o que a gente chama de custo por 1.000 impressões. Quanto que custa aparecer para 1.000 vezes, né, online? A gente já está falando de custos 6, 7 vezes mais caros do que no Brasil. Então, os anunciantes nos Estados Unidos, eles estão disputando em unhas e dentes. Algo que o mercado brasileiro ainda está engatinhando no sentido de custo. Então, se existe um momento na história do Brasil para poder aproveitar, é agora. Muito legal. É porque você estava até me explicando, né? Eu não sou especialista no assunto, mas o tráfego é um leilão, né? Isso. Então, quanto mais pessoas apostando, mais caro vai ficar, né? Isso. Então, aqui no Brasil, a quantidade de pessoas apostando nisso é bem menor, né? Bem menor. Muito legal. Quer completar alguma coisa sobre o tráfego? Só isso aí. Vamos para a próxima. E aí, a gente estava comentando ali nos bastidores sobre a performance digital. Porque o tráfego,
Não é só o tráfego. Legal. A gente falou que é só uma peça, né, da Isso. performance digital. Isso. E eu quero que você explique pra gente o que é essa performance digital e como que ela funciona. Sensacional. Vamos lá. Eu até apanho, às vezes, nos meus anúncios, porque eu falo que o tráfego não funciona. Mas é incoerente, porque eu faço tráfego, tanto para mim quanto para os meus clientes. Então, como assim não funciona? É óbvio que é um gatilho, um gancho para você chamar a atenção da pessoa. Ela tem uma crença que o que vai resolver os problemas do consultório dele, da clínica, do negócio dele, é ligar o tráfego pago. Ou achar o gestor de tráfego. E eu digo o seguinte, cara, a gestão de tráfego, o tráfego pago, ele é uma ferramenta para você performar no digital. No final das contas, o que a gente precisa entender é, o que você quer com tudo isso? O que você quer anunciando na internet? Você quer vender mais? Você quer faturar mais? Você quer crescer mais? Com lucratividade, com escalabilidade, é isso que você quer. Então, o digital, a performance no digital, ela é um meio para um fim. Qual é esse fim? Faturar mais e crescer mais. Ponto. Quando eu entendo isso, eu tenho que entender o seguinte, o que eu preciso, então, para vender mais? E aí vem, eu preciso aparecer mais? Sim, é aí que o tráfego pago entra. Mas eu preciso aparecer mais para as pessoas que têm maior potencial de comprar do meu negócio. Então aqui a gente está falando do perfil de cliente ideal, que muitos negócios negligenciam. Essa semana eu tive um call com um grupo de mentorados justamente para falar isso. Eu falei assim, cara, olha só, a gente banaliza aquele desenho da persona, público-alvo, ICP, que é o perfil de cliente ideal, porque a gente não sabe como usar. Então, às vezes, a gente gasta um tempo para desenhar aquele negócio. Então, quem é a sua persona? É o João, tem 35 anos, é empresário, e você engaveta aquilo e não usa para nada. Ou seja, foi um tempo perdido seu. Sim. E aí, quando a gente traz isso à tona e fala, olha só, o seu tráfego pago, ele só vai funcionar, e o que é funcionar? É trazer resultado financeiro, né, que é o retorno sobre o investimento. Uhum. Eu investi 1.000 em tráfego, quanto que voltou? Eu investi 1.000 em tráfego mais X na agência, quanto que voltou? Para você ter esse retorno, você precisa performar no digital. E a maioria dos negócios, assim, eu vou ser bonzinho, 95% dos negócios que têm dificuldade de performar no digital é porque pularam etapas no processo. Então, você está me falando sobre performance e aí me veio a dúvida. Quais são os elementos? Porque o tráfego pago é um dos elementos. Isso. Quais são os outros elementos que você falou que tem passos antes? Legal. Quais são esses passos? Então, ao longo dessa jornada, só contextualizando, o que aconteceu comigo para descobrir quais são esses passos? Eu percebi que a performance dos meus clientes estava caindo. Mesmo eu me esforçando o máximo, pensando o máximo de estratégias de tráfego pago, eu não estava conseguindo performar com eles. Foi aí que eu fui descobrindo passos anteriores ao tráfego pago. Então a gente tem um primeiro passo fundamental, que é o mapeamento. E quando a gente está falando de mapeamento, a gente está falando de entender justamente esse perfil de cliente ideal, o que conecta com essa pessoa. O que repele, né? A gente fala de atrair leads qualificados, contatos qualificados, potenciais clientes e repelir curiosos. Repelir leads que vão só ocupar o seu tempo e não tem potencial de comprar de você. Então aqui no mapeamento que a gente resolve isso. No mapeamento a gente mapeia então qual é esse lead, quais são essas dores, os desejos, os sonhos, com o que ele conecta com a minha proposta de valor. Os canais, né? Os canais onde eles estão. É aqui no mapeamento que a gente faz um benchmark. Para poder entender, para quem não sabe, benchmark é uma pesquisa de mercado, principalmente ali. Né? E aqui entra um fator que a gente tem trabalhado que tem mudado muito o jogo. Porque você concorda comigo que a maioria dos negócios já tem essa prática de ficar olhando o que o concorrente está fazendo? Sim. E aí acaba que você entra no mesmo jogo que todo mundo. Se você só faz o que todo mundo faz, você tem o mesmo resultado. Então, se está todo mundo olhando para os concorrentes e tu também, no final das contas, o seu resultado é igual deles. E aí, Só vai aumentar a quantidade de pessoas concorrendo pelo mesmo público. Mesma coisa. E aí, o que a gente descobriu? Cara, olha só, existe um benchmark diferente do que é feito. A gente faz o que é feito também. Mas olha só, você concorda comigo que um cliente da Rolex é um potencial cliente da Porsche? Sim. Não é? É um potencial cliente. Não estou parando para analisar critérios bem pormenorizados, mas de uma forma geral é.
E aí o que eu começo a analisar? Ao invés de eu olhar para os anúncios, ou para o marketing, ou para a presença digital dos outros concorrentes de relógio, eu começo a analisar os outros mercados paralelos que vendem para a mesma persona. E eu começo a entender, aí começa a aumentar meu leque de referências de criatividade e abordagem. E é justamente aí que você começa a ver aqueles concorrentes que você fala, meu, de onde que esse cara tirou essa ideia? Cara, sensacional isso aí. Eu tô aqui já viajando. Sensacional esse tipo de benchmark. Vou te dar um exemplo pro teu negócio, inclusive. Então, tu tem ali a contabilidade. Olha só. Gostei. Você tem a contabilidade. Então, o que a maioria das contabilidades fazem? Ficam olhando quem é referência no mercado de contabilidade, o que esse cara tá fazendo, o que ele tá falando, ele tá postando conteúdo onde, como é que é o conteúdo. Ponto. Aí, o que a gente entende? Você vende para quem? Você vende para mim. Você vende para eu que sou empresário. Uhum. Só que quem mais vende para mim? Vamos lá. Mentorias de negócios. Eu estou em algumas mentorias, masterminds, imersões. Olha só, essa galera tá vendendo para mim. Eles estão chamando a minha atenção nos anúncios. Eles estão chamando a minha atenção nos conteúdos. O que eles estão fazendo que dá para eu contextualizar para a contabilidade e aí vai ser diferente de absolutamente tudo que os seus concorrentes estão fazendo? Olha, você acredita que eu faço isso? Eu não sabia intuitivamente. que era, mas... intuitivamente. Legal. Eu fico de olho nesse tipo de... Inclusive, ontem eu mandei, né, Vitor, uma inspiração de um post pra ele. Falei, olha que legal. E era uma pessoa de mentoria. Legal. Justamente porque é um público, né, parecido. Que vende, né, pro teu público. É muito... Exato. Mas é sensacional você saber que existe uma técnica por trás disso, né? E é sensacional mesmo. Fiquei admirada. Que legal. Tem mais pessoas que fazem isso ou isso veio da tua cabeça e você colocou. Então, a gente foi criando, vendo que dava certo. E saiu de algumas perguntas. Olha só que legal. Com certeza, todo negócio tem os clientes preferidos. Que você olha pro cliente e fala assim, meu Deus, eu podia ter 200 desses clientes. Wesley é meu. Total, olha o Wesley. Você Wesley é meu cliente e seu cliente. E meu cliente, também. Um abraço, né, pra você, meu amigo, que estiver assistindo aí. Olha só. Então, se a gente tem 200 desses clientes, e se eu te disser que tem um jeito de você canalizar a sua energia, a sua comunicação para atrair esse cliente? Seria sensacional. Sim. E repelir aqueles que só dão dor de cabeça, que só reclamam, não tem resultado, o cara não paga. Nossa, e esses caras eu não quero na minha carteira de clientes. Sim. Por quê? Olha só como é que a gente já saiu do tráfego pago, mas ao mesmo tempo a gente está na performance digital. Sim. Por quê? A gente para de atrair o cara que dá problema pro meu LTV. Para quem não sabe, LTV, Lifetime Value, o valor do cliente no tempo, né? Então, eu tenho clientes que ficam comigo anos, botando dinheiro para dentro do caixa. E eu tenho cliente que vai ficar comigo 3 meses, vai sair reclamando e me xingando, sendo que nem a culpa não foi minha. Então, assim, eu quero cada vez mais dos melhores clientes. E aí, aqui na fase de mapeamento, a gente resolve isso também. E vocês que fazem isso? A gente direciona todo o cliente e entrega as ferramentas para ele fazer. Porque, assim, tem um monte de obstáculos. Tem lei de proteção de dados, tem um monte de coisa que impede a gente de entrar muito a fundo em algumas coisas, mas a gente instrui em 100% do processo. Por exemplo, quando você faz uma pesquisa com os clientes, tem algumas perguntas-chave para você colocar dentro dessa pesquisa que vão direcionar o seu tráfego pago, que vão direcionar a sua criação de anúncios, que vão direcionar a sua landing page. A chave que muita gente ignora está em ouvir melhor o seu melhor cliente. Então, quando ele diz para você qual é a dor, pergunta para ele, o que te levou a me contratar? Ele vai falar. E aí você vai entender um padrão. Opa, os meus melhores clientes me contrataram por isso, por isso e por isso. Eu pego esses itens e começo a produzir conteúdo sobre eles. Pego esses itens, começo a produzir anúncios sobre eles. E aí, consequentemente, eu estou conectando com o público que está lá fora, que se parece mais com o meu perfil de cliente ideal. Sensacional. Legal, né? Um passo, você falou. Vamos pro próximo. Esse é um passo. Próximo é a parte estratégica. Nessa parte estratégica, o que entra aqui? Definir o que eu quero. Eu quero crescimento de base, eu quero reconhecimento de marca, eu quero performance em vendas, eu quero atrair mais demanda qualificada para o meu negócio. Então, o primeiro passo é entender isso. E o segundo é entender como é o comportamento de compra do meu cliente. Como que ele compra? Vou dar um exemplo. Se você vende um produto de ticket baixo, barato, poxa, você precisa entrar numa reunião com um cara para vender um produto de R$97? Ah, não, gente. É você deixar... Não dá nem pagar nem meia hora. Exato. Então, assim, o que você precisa? Você precisa facilitar a automatização dos processos.
Então ele clica no anúncio, ele chega na página, ele clica, passa o cartão, ele mesmo comprou, ele mesmo resolveu. Ponto. Ah, mas eu tô vendendo um imóvel de 4 milhões. Não. Então, aí você paga até um jantar pra esse cara. Paga até um jantar, exato. Então, assim, ele vai vindo anúncio, ele vai cair no formulário, ele vai cair numa landing page, depois ele vai falar com um pré-venda. Ele já desistiu nesse percurso aí. É melhor já chegar lá no cara e já falar, vamos jantar. A gente precisa entender o comportamento de compra daquele indivíduo e aí sim traçar a estratégia para a performance daquele negócio. Por isso que muita gente tenta pegar o palco, né, de um negócio. Ah, eu vou fazer igual fulano. Fulano tá fazendo, tá dando certo. Aí ele faz, tenta dar errado. Aí ele pega o ciclano. Ah, o ciclano tá fazendo isso, tá dando certo. Vou fazer, deu errado. Por quê? Porque ele não sabe o que tá por trás. Então ele precisa desenhar uma estratégia que seja mensurável, inclusive. Como é que você sabe se a estratégia está funcionando ou não? Só pelo resultado final? Você sabe se você errou no meio do caminho em algum item? Então ela precisa ser mensurável ali, passo a passo. Então, dando um exemplo simples para a galera que está assistindo, tipos de estratégia. Eu posso mandar, por exemplo, o anúncio direto para um direct do Instagram com uma automação, por exemplo, para um ticket bem baixinho, e ele já recebe o link ali e já é feliz da vida e já vai comprar. Ou então eu posso mandar ele para um direct, ele cai no meu atendimento. Tá. Qual que é o problema? O problema é que às vezes a estratégia que você está usando, ela está predisposta para facilitar o caminho do lead desqualificado. Entendi. Então, por exemplo, campanha mandando direto para o WhatsApp ou direto para o direct do seu Instagram. Ela tem essa característica. Cara, o que impede o cara de chegar de você? Nada, é um clique. Cliquei, tô com você. Então você não tem um filtro, você não tem uma barreira para que esse lead desqualificado apareça. Então o lead qualificado, você precisa criar uma estrutura para favorecer o fluxo do lead qualificado e repelir o desqualificado. Isso é muito importante, porque você está falando que não depende só do gestor, né? Depende do empresário ter uma estrutura para viabilizar o trabalho de vocês, né? Total. E às vezes aí você contrata, o cara tá lá gastando dinheiro, mas você não tem estrutura para atender aquilo. Aí você se queima, gasta dinheiro. Exato, exatamente. Então, a nossa função aqui como gestor de tráfego, eu digo agora, é muito mais ter esse olhar do negócio do que o olhar da ferramenta. Passou o tempo. Gestor de tráfego que só sabe olhar a ferramenta, já era. Ele já está com prazo de validade no mercado. O gestor de tráfego que vai performar, na verdade, ele está muito mais para um gestor de marketing do que gestor de tráfego. Apesar de ser o cara que vai tocar o tráfego, ele tem que saber, cara, eu gerei 100 leads. Desses leads, Débora, quantos são qualificados? Quantos desses têm potencial de comprar de você? 30. Beleza, já entendi. Então, a cada 100 leads, 30 tem potencial de compra. Débora, quantos compraram? Vendi para 5. Então, a cada 100 leads que eu capto, eu vendo para 5. Então, desses 30 qualificados, eu vendi para 5. Beleza, eu tenho que começar a trabalhar com números, e números nunca mentem. Sim. Então, eu começo a trabalhar o seguinte, o que eu posso fazer para, ao invés de trazer 30 leads qualificados, eu trazer 50? Entregar para mais de 100, né? Você começa a ter essa... Ou não, a mesma amostragem de 100. Como é que, ao invés de trazer 70 desqualificados, eu trago 50 qualificados e 50 desqualificados? Porque é quase que impossível, tá? Você impedir 100% o lead curioso de entrar no seu fluxo. Mas você pode aumentar a quantidade de leads qualificados. Então, essa é a segunda, desculpa. Primeiro, mapeamento. Segundo, estratégia. Terceira, parte de criação. Na parte de criação, o que a gente está falando? A gente está falando de anúncios, copies, que é a escrita persuasiva, comunicação persuasiva. Eu falei anúncio, copy, a landing page, né? Ou a estrutura que você vai ter, os formulários para ele preencher antes. Vocês também fazem landing page? Isso aqui a gente faz tudo. Na verdade, tudo que eu estou te falando aqui a gente faz. Só quando a gente entra na seara de dados do cliente que a gente orienta ele para a gente não entrar. Mas de resto, então, a gente cria estratégia, a gente cria landing page, cria copy, cria anúncio. Por quê? Eu entendi e falei, cara, se eu entregar só tráfego pago, eu não vou sobreviver nos próximos 2 anos. Porque a pessoa vai desistir, né? Vai desistir, não vai ter resultado, vai jogar o dinheiro fora e vai me demitir. Então, eu tive que reinventar o meu negócio e foi aí que a gente criou essa estrutura que a gente chama de método maestria no digital. Então, primeiro, mapeamento. Segundo, desenvolvimento da estratégia personalizada para aquele negócio. E engraçado, tem estratégia que funciona para uma imobiliária que não vai funcionar para outra imobiliária. Então, a gente precisa entender aquele negócio. Porque às vezes uma imobiliária tem 25 corretores e a outra só tem 3. E aí, o que é mais otimizado para uma e para outra? Parte de criação. E a parte de criação
é a parte mais importante. Nós temos 4 pilares aqui. A parte de criação ela é responsável por todo mundo que atrai demanda desqualificada. Sabe quando você fica chateado porque o seu comercial só está reclamando? Mas só tem gente que não responde. Eu mando mensagem e o cara não fala comigo mais. Eu mando mensagem e o cara só quer saber de preço. Enfim, N fatores que desqualificam aquele atendimento ali. O teu comercial não performa. Vendedor trabalha pelo quê? Por comissão. Sim. Aí você contrata o time comercial. Nossa, agora vai voar. Contratei o gestor de tráfego, contratei o vendedor, vou ligar isso aqui, vai chover lead aqui dentro, vai voar o negócio. E aí não voa. Por quê? Porque o seu tráfego pago está trazendo lead desqualificado, entupindo o seu vendedor de gente que não vai comprar de você, então ele perde metade do dia só respondendo quem não vai comprar. Né? Fica frustrado, daqui a pouco põe o currículo dele no LinkedIn para poder ir para outro negócio. Então isso é muito louco, porque o tráfego pago ele impacta em todas as outras áreas. Então a gente tem essa parte de criação. Uma dúvida da galera é sobre os anúncios, né? O que faz funcionar um anúncio? Você tem ideia? Não tenho ideia. O que faz um anúncio funcionar de verdade? Na nossa agência, a gente testa pra caramba, testa muito anúncio. Inclusive para nós mesmos. E eu posso te dizer que de mais de 160 anúncios que eu gravei e testei, eu tenho um, que é o matador. Tipo assim, funciona muito. E eu já testei anúncios de todo tipo que você imaginar. Eu já vi você falando de pneu, por exemplo, de bateria. Pois é, pneu, bateria e tudo mais. E tem um que é o vencedor, talvez você já foi impactado por ele. É um que eu falo assim, você não quer tráfego pago. O que você quer são leads qualificados batendo na sua porta todos os dias. Então a gente começa a entender alguns elementos do anúncio que começam a conectar mais com o meu público qualificado e desconectar com o meu público desqualificado. Essa é a carta convite. Para quem você entrega o convite? Não adianta chorar que está entrando lead desqualificado se você está entregando o convite para ele. Sim. Você tem que não entregar o convite. Né? E como é que você não entrega o convite? Desconectando. Teve um anúncio que deu muito bom que era o seguinte. Olha só, o meu perfil de cliente ideal, qual que é? Empresas que faturam acima de 70 mil e tem pelo menos mais uma pessoa no atendimento. Tá? Então, que problemas esse cara tem na empresa dele? Esse é minha linha de corte. Mas o meu perfil mesmo de cliente é o cara que já investe em tráfego. É o cara que já tem mais de 5 colaboradores. Tem estrutura. É o cara que já fatura ali mais de 150 mil. Então, beleza, que tipo de problemas que esse cara tem? Será que ele já tem o escritório de contabilidade que atende ele? Muito provavelmente. O cara que fatura 150 mil não tem um escritório de contabilidade, meu amigo? Não tem como. Exato. Então eu começo um conteúdo falando assim, cara, você já resolveu o seu problema de contabilidade, você tem um escritório de contabilidade que te atende, você tem aí mais de 5 colaboradores que te desafogam, mas você tá com um problema sério, eu sei qual que é. Você não consegue vender mais, né? É difícil. Olha só que louco. O cara que tá começando ainda, que não é o meu perfil de cliente ideal, ele não tem normalmente o escritório de contabilidade, ele não tem 5 colaboradores, então ele já passou o vídeo. Ah, entendi. Entendeu? Você mesmo já qualificou ali na sua abordagem, Eu qualifiquei ali no meu convite. No meu convite. E esse é um desafio muito grande, porque o cara quer vender estética, e aí ele põe lá só a foto lá do rosto bonito, sabe? Tudo aí, você vai atrair Deus e o planeta ali dentro. Sim. Verdade, top. Nossa, muita coisa pra aprender, viu, Wolf? E o último pilar, o tráfego pago, obviamente, né? Sim, né? Então são esses 4, né? Que a gente falou. Foi muito legal você dar essa instrução pra gente, porque eu penso muito dessa forma, Wolf. Precisa ter um ecossistema, uma estrutura, né? Não é só investir dinheiro, você tem que ter uma estrutura por trás. E eu hoje, como sou uma pequena empresária, eu uso a minha ferramenta, que é o Instagram, né? Mas eu penso muito na marca e no como as pessoas vão me visualizar, como as pessoas... Eu já recebi cliente, por exemplo, que fala assim, olha, eu tô querendo ir pra tua contabilidade, mas eu tô meio assim porque eu acho que você vai cobrar caro. Por que você acha que eu vou cobrar caro? Que legal, a sua percepção de valor tá muito boa. Exatamente, as pessoas estão percebendo da forma que eu quero me impor, né? Então isso é muito legal. Bom, eu acho que a gente já tá falando uns 40 minutos, né? Eu falei pra você que a gente não consegue falar as 5 perguntas. A gente tá na segunda. Agora eu vou falar, a gente vai falar, ele tá impactado, Tô impactado. É que você fez uma live de 12 horas. Eu falo demais. Você tá achando que não é 12 horas, é só 1 hora. Então vamos acelerar, vou meter marcha aqui agora. Bora, eu já saquei, já me perdoa. Não, você tá totalmente perdoado, porque eu só tô consumindo conteúdo aqui incrível e eu acho que o pessoal também tá adorando. É porque a gente tem um momento mesmo, né? A gente vai falar sobre os momentos da performance. Legal. Você me falou esse assunto, eu achei incrível.
contratar ou terceirizar um tráfego pago? Como é que a gente identifica em que momento que a gente está? Sensacional, vamos lá. Então, quando a gente está falando de um empresário que tem uma margem mais apertada, ele está começando um negócio, ele tem pouca margem de risco. Então, assim, esse cara, ele contratar, internalizar um gestor de tráfego, por exemplo, pode sair muito caro para ele. Porque ele tem que se dedicar, ele tem que se desdobrar para todas as áreas da empresa dele e ele ainda tem que coordenar uma área que ele não domina. Então, é muito desafiador. E eu vejo muito isso acontecer. Eu contratei um gestor de tráfego, desanimei. Contratei um gestor de tráfego, desanimei. Justamente porque ele não tem esse olhar ainda estratégico para comandar tudo isso que a gente acabou de falar aqui agora e que esse gestor ele performe bem. Deixa eu só te interromper para tentar entender. Porque a gente está falando de um gestor de tráfego, seria um funcionário CLT dentro de uma organização que não tem uma experiência de um empresário que vê tantas empresas e campanhas milionárias como você faz, né? Exato. Então, para esse cara que fatura, sei lá, pequena e média empresa, tá? Média empresa até um determinado tamanho. Depois que ela começa a ficar média para grande, aí já é outro momento, a gente já vai falar sobre ele. Mas pequena e média, é interessante que você contrate, terceirize isso. Por quê? Mas tem que terceirizar de forma inteligente. Sim. E eu já falo sobre isso, como é que a gente terceiriza de forma inteligente. Porque, assim, é uma expertise que você ainda não dominou. A gente não sabe cobrar, né? Você não sabe cobrar, você não sabe coordenar estratégias de marketing. Então, assim, minha recomendação, terceiriza. Wolf, você quer vender para esse povo? Também. Mas não é isso, não. Vamos ser transparentes. Vamos ser transparentes. Mas eu super indico, então pode falar, você pode fazer seu pitch. Mas é lógico, assim, porque fica pesado para a tua folha. E a gente sabe o preço de um colaborador ruim. Quanto mais ou menos ganha um gestor de tráfego, assim, básico, iniciante, para colocar numa empresa pequena? Mais ou menos uns 3 mil a 4 mil reais. E ele também ganha comissão ou não? É comum? Não, assim, ó, já teve um momento no mercado digital que era muito comum, tava muita acessão de gestor de tráfego, então o gestor de tráfego queria 10% de faturamento, era um trem muito louco. Nossa, cara. Sócio. Virou um sócio. Não, eu já ganhei muito, ganhei muito com faturamento, percentual sobre faturamento, quando tava começando, e era lindo, maravilhoso, né? Só que o mercado vai se ajustando à nova profissão. Então hoje é de 3 a 4 mil reais, um bom salário fixo ali, o que você pode colocar é metas para ele, bonificações, né? Wolf, tenho margem, tenho gordura, tenho tempo para poder coordenar, entendo mais de marketing, consigo ter essa visualização, consigo implementar dentro. Beleza, não tem problema você contratar internamente, tá? E como que você pode jogar com esse gestor? Vamos supor que você entendeu que a cada 100 leads você vende para 10, né? Então você já sabe ali quanto custa a sua venda, né? O seu CAC ali e tal. E aí você faz um negócio com ele, fala assim, olha só, se você baixar o meu custo por lead qualificado, e muita atenção, não é qualquer lead, pelo amor de Deus, não é baixar custo por lead. Senão, se daqui a pouco você está pegando lead a 50 centavos, vem um monte de gente aleatória que não vai comprar de você só jogou dinheiro no lixo. Sim. Então, se você conseguir baixar o nosso custo de lead qualificado em 25%, por exemplo, quanto que isso vai representar em vendas e em faturamento para você? Aí você pode dar uma bonificação para ele engajar e pensar mais, etc e tal. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Quando a gente vai terceirizar, o que é importante? É importante que você, empresário, tenha o mínimo de noção das coisas para poder cobrar, para você não delargar. Uma das coisas que a gente não aceita na nossa agência é a empresa que quer delargar. Então, por exemplo, na nossa call de vendas, eu já pergunto, Débora, e qual que é a sua função? Vamos deixar alinhado aqui? Porque eu não sou seu sócio. Eu sou um parceiro seu para crescer o seu negócio. Mas eu não conheço o seu produto tão bem quanto você, eu não conheço o seu serviço tão bem quanto você, eu não conheço a sua audiência tão bem quanto você. E até o acompanhamento, né? Exato. A pessoa que está recepcionando tem que passar o acompanhamento de como que tá a performance. Exatamente. Então, a gente precisa andar muito junto a 4 mãos nesse trabalho, né? Então, quais momentos nós temos? Nós temos o gestor de tráfego interno, trabalhando 100% por sua conta. Nós temos a parte de agências, que é um custo-benefício. O que é? Você vai dividir essa agência com uma outra carteira de cliente, aí você tem que só tomar um cuidado. Minha recomendação, para você não ir para um lugar onde você é dividido com mais 50, 60. Então, o mesmo time que te atende 50 pessoas, ou seja, eles não vão conseguir te dar um olhar estratégico do jeito que a gente fala. Sim. Então, o seu custo-benefício precisa avaliar isso. E tem um terceiro nível, que não é nem nível, eu gosto de falar momento. Tem o terceiro momento do empresário, que é quando ele já está escalando pra caramba, não é ele mais quem resolve a parte de tráfego, de marketing, ele já tem um diretor, ele já tem um gerente de marketing ali,
para poder cuidar. Então, essa galera já está começando a internalizar uma equipe. Uma agência dentro da empresa. É uma agência dentro dele. Então, ele pode contratar uma agência boutique, que a gente chama, que é uma equipe 100% dedicada. Eles não vão atender outra empresa, vai atender só você. Só que aí o custo também é muito mais caro. A gente está falando de valores acima de 50 mil mês. Mas aí você internaliza um funcionário seu, é isso? É uma terceirização ou não? Ele contrata, esses funcionários são dele e vão fazer a gestão de tráfego, é isso? Não. Nesse formato aqui é a agência terceirizada, eles ficam dentro da minha unidade. Hoje a gente não tem esse serviço, tá? Esse é só um serviço que você pode achar no mercado. Mas eles internalizam terceirizando. Como assim? Eu contratei a sua agência para ser só minha. Ah, entendi. Entendeu? É como se eu contratasse os teus funcionários para serem meus, tá? Mas você que vai chefiar tudo, você que comanda tudo. Então eu tenho uma equipe de marketing 100% dedicada. Esse é um formato. Você está falando ali acima de 50 mil reais. Até chegar nesse nível, o melhor cenário que eu vejo é um cenário onde você tem um especialista comandando e dividindo o teu tempo com outras 15 empresas ali. É bem saudável gerenciar isso. Entendi. Bem legal a gente entender, porque até a gente ter esse direcionamento, né, Wolf? Em que momento que eu estou, qual é o tipo de estratégia que eu tenho que utilizar para essa contratação desse serviço, né? Muito legal. Então, a nossa próxima pergunta é sobre o desempenho de campanha. A gente, como você falou, qual que é o propósito do empresário? O que o empresário quer com tudo isso? É dinheiro? É lucro? Mas é só isso? Como que a gente avalia o desempenho dessa campanha que a gente distribuiu para o gestor ou até para o funcionário? Excelente. É extremamente importante. Meu Deus do céu, isso aqui é talvez a coisa mais importante que a gente vai falar nesse podcast aqui. Extremamente importante conhecer os seus números. Como assim? Quanto que você investiu? Eu investi 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50 mil. Investi quanto? Deste canal de vendas, quantas vendas estão retornando? Porque assim, às vezes você vende pelo direct, às vezes você vende por indicação, às vezes você vende por N canais, mas você precisa saber quanto está voltando. Então, qual que é o CAC, custo por aquisição, deste canal? E aí a gente vai começar a dissecar isso aqui. Você, empresário, você não precisa saber mexer no gerenciador. Você precisa saber analisar esses dados, só. Então, quais são os dados? Quanto que você gastou? Quanto que retornou em vendas deste canal? Então, o retorno sobre o investimento desse canal, investi 50 mil, voltou 250 mil em vendas, beleza. Qual que foi o custo de aquisição desse canal? Então, eu gastei 50 mil, fiz quantas vendas? 50, então está saindo R$1.000 por venda. Por quê? A partir daí você começa a otimizar a sua performance. Entendi. Por que eu estou pagando 1.000? Será que eu consigo pagar mais barato? Eu estou pagando 1.000? Então vamos olhar. Tá vendo quantos leads qualificados de todos os leads? Então eu peguei 100 leads, está vindo 10. Nossa, tá horrível esse número, hein? Então, o que eu preciso fazer para, com o mesmo gasto, ao invés de pegar 10, eu pegar 30? Olha só, eu peguei 10, fiz uma venda, gastando 20 mil reais. Vou dar exemplos assim de números bem fáceis. Gastei 20 mil reais, peguei 100 leads. Então, um número horripilante, horrível. Não trabalho com esses números. É só para entender aqui, gente. Peguei 10 leads qualificados e fiz uma venda. Agora, imagina que eu estou investindo os mesmos 20, mas eu fiz uma ação de marketing que aumentou a quantidade de leads qualificados para 30 e eu fiz 3 vendas. Aí, nesse caso aqui, você tem que vender, tipo assim, apartamento de 4 milhões, cobertura, tal. Aí faz sentido, né? Mas você entende? Então, você precisa entender qual é o seu custo por lead qualificado. Esquece o custo por lead. Muito empresário fica, porque eu estou captando lead, eu pago tanto. Não importa. O que eu quero saber é quantos leads que tem potencial de comprar do seu negócio você está captando e quanto que está custando. E aí, para finalizar a parte de tráfego pago, quais são as 3 métricas, 3 dados que você precisa ter para saber o que está impactando para você cobrar o seu gestor. Para você saber se ele não está falando, desculpa, merda. Então, porque o custo por lead qualificado está caro. Por que está caro? Você, dono do negócio, você sabe por que está caro? Esse é um ponto. Então, você tem 3 métricas específicas de tráfego pago que você tem. Então, a primeira métrica é o custo por clique. Quanto que está custando o clique? Antes estava custando R$1, agora está custando 3. Então, fulano, agora me traga aí. O que a gente pode fazer para baixar esse custo por clique? Esse é um. Segundo, é a sua taxa de conversão.
que é a taxa de conversão? A cada X pessoas que clicaram, cada 100 pessoas que clicaram no seu anúncio, 3 viraram lead. Então, a sua taxa de conversão é 3%. Qual que é a média, assim, que é uma média aceitável? Nossa, isso varia muito de mercado para negócio, mercado, né? de oferta para oferta. Eu vou te dar um exemplo simples, tá? Uhum. Imagina que a gente está na Black Friday e eu estou fazendo um anúncio de um iPhone 15 por, tipo assim, com R$2.000 de desconto. Quanto que é a minha taxa de conversão aqui? Altíssima. Uhum. Porque a oferta tá muito irresistível, tá muito matadora. Entendi. Então a tendência é que as pessoas que cliquem avancem muito. Uhum. Agora, se eu tô fazendo uma oferta, é o seguinte, olha só, você vai ganhar 20 mil, infoproduto, vou te ensinar a ganhar R$20.000 por mês, aí a pessoa clica no anúncio, aí chega na página, ó, só que para ganhar os R$20.000 por mês, você precisa trabalhar 20 horas por dia, você precisa abdicar da mãe, do pai, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quem vai avançar? Pouquíssimas pessoas. Uhum. Então, vai depender muito da sua oferta. Tem média de mercado para tipos de negócio, Sim. tá? Então, essa é uma segunda métrica que você precisa ter. Custo por clique, taxa de conversão e o terceiro, importantíssimo, CPM. Essa aqui é a métrica que você vai ver se o seu gestor está fazendo cagada ou não. Como assim? Essa é a famosa métrica do leilão. Então, o que eu quero saber? Imagina que é um leilão de gado, né? E ele começa a R$100. Aí você foi lá, deu 200. Eu fui de 300. Aí você, não, o gado é meu. Deu 500. Aí eu dou 1.000. Então, esse é um dos parâmetros, lance, né? Quanto mais anunciantes dando lance pela sua atenção, mais cara ela fica. Na Black Friday, o que as empresas fazem? Um caminhão de dinheiro para dentro. A tendência é que o lance fique mais alto, o custo fique mais alto, normalmente. Então, o que você precisa estar atento? Foi um aumento desse leilão, né, desse CPM? Quanto que eu estava pagando mês passado? Eu estava pagando R$10. Quanto que está hoje? R$30. Opa, então não é culpa tanto assim do gestor de tráfego. Entendi. Entendeu? É legal. mercado. Às vezes é mercado, tá? Uma coisa que eu quero comentar, até para adicionar, tá? Uma questão do conhecimento. Porque você está falando aí do custo de aquisição do cliente e eu não tenho nem propriedade para discutir esse assunto. Você me falou sobre o custo com relação aos leads que chegam, os leads que fecham, o quanto você investiu. Mas eu acho legal a gente também falar para alguns empresários, porque poucos lembram disso. Tá. De incluir nos custos, né, desse cliente que entra, os custos fixos da empresa. E essa é uma coisa que eu bato bastante na tecla aqui, na precificação para os meus clientes. Tá. Então, você tem um custo fixo, você tem aluguel, você tem os seus funcionários, você tem os custos que são repetitivos durante os meses. E aí eu vou ensinar isso aqui bem prático e rápido, uma coisa que talvez sirva para você também. Como que você adiciona esse custo fixo no seu produto? Porque parece um negócio meio vago, né? Caramba, se é fixo, como que eu vou adicionar em cada venda? Mas a conta ela não é tão complexa. E aí eu vou falar bem simples. Como que você faz esse cálculo? Você precisa fazer um cálculo anual do que você teve de receita. Então, vamos dizer que você teve uma receita anual de R$100.000. Tá. E aí você faz a mesma conta com as suas despesas fixas. Então, você pega, vamos dizer que as suas despesas fixas foi R$10.000. Então, você pega esses 100 mil e divide pelos 10 mil. Isso vai dar, e multiplica por 100, vai te dar uma alíquota. Essa alíquota, que no nosso caso aqui está dando 1%, essa 10%, a gente vai pegar essa alíquota e adicionar no seu produto. Que legal. Então, se você tem o custo de aquisição, que é tudo isso que você está passando... Adorei, eu já nem estava ligado nisso aí, eu já aprendi, eu vou usar. Tem que usar. Por quê? Porque você está repassando no preço do teu produto os seus custos fixos. Porque quem paga os seus custos fixos? Lógico. Você. Lógico. E aí você faz o cálculo do custo de aquisição do cliente e fala, pô, tá dando lucro. E aí a sua alíquota de custo fixo é 50%. Você não tá olhando para isso. Que legal, que legal. E aí você tem um lucro e não sabe de onde tá o gargalo. Então é importante que os empresários que estão assistindo aí peguem essa dica. Coloca o seu custo fixo também no custo de aquisição do seu cliente. Que legal, show de bola. Legal. Vamos passar para a última pergunta, Bora. né? O que o empresário precisa saber de tráfego? A gente sabe que o empresário, ele precisa saber de tudo um pouco quando ele gerencia. Você que virou empresário, você sabe os desafios, né? Total. A gente precisa saber de gestão de pessoas. A gente precisa saber de manutenção predial. A gente precisa saber de processos. São cultura, são muitas coisas envolvidas. E a gente precisa ter noção de cada coisa para conseguir cobrar dos colaboradores, né? Legal. E no tráfego, o que o empresário precisa saber? Você falou do CPM, achei legal, vou pesquisar sobre esse assunto.
quais são os indicadores, assim, mais importantes que o empresário precisa buscar? E se você puder dar uma dica, aonde que a gente acha esse conhecimento básico para a gente conseguir cobrar? Legal, maravilha. Então, vamos lá. Além dessas métricas que a gente acabou de falar agora, que são importantíssimas, o empresário tê-las. Então, todo relatório que você for pedir, provavelmente quem já anuncia aqui recebe um montão de relatórios, de um monte de coisa. Procura essas métricas, tá? O que o empresário precisa saber sobre o tráfego pago? Primeiro, ele precisa saber que o tráfego pago não vai fazer um milagre no negócio dele. Não é a única coisa, né? A gente já falou que não é uma única coisa. É uma peça de várias peças, Isso. né? Ele precisa saber que o tráfego pago, para gerar resultado, ele precisa de um bom material. O que a gente está falando de bom material? Antigamente tinha muito aquela questão de anúncio feio converte. Tinha muito isso. E para alguns mercados realmente converte muito bem. Anúncio feio é anúncio de câmera mal feito ali, bem nativo e funciona muito. Mas para o meu mercado, por exemplo, não funciona bem. Por exemplo, imagina que você visse um anúncio meu todo jogado. Você contrataria a minha empresa? Você teria interesse de contratar a minha empresa? Sabe? Uma empresa não é minimamente profissional para fazer o dele. Não tenho cuidado nem com o quanto dele. mais fazer o meu, tá? Mas, por exemplo, se a gente está vendendo um curso para ensinar as mulheres a fazer um bolo, por exemplo, eu posso estar com a mão toda suja ali, pegar uma selfie do celular e mostrar, gente, olha que bolo maravilhoso que eu acabei de fazer aqui. Não precisa de uma produção hollywoodiana para isso. Tem que conectar, né? Tem que conectar com a pessoa. Esse é o grande ponto. Você falou tudo aí, conectar com a pessoa. Ele precisa acompanhar essas métricas semanalmente. Então, cara, como é que está o meu custo por 1.000 impressões, meu CPM? Quanto está o meu custo por lead qualificado? Quanto está o meu custo por clique essa semana? Quanto está a minha taxa de conversão? São métricas que ele precisa olhar semanalmente. Um fator extremamente importante saber sobre tráfego. Os anúncios não são perpétuos. Eles vão perder performance. Nossa, parece que você acertou... leilão até, né? Não, e não só o leilão. Tu imagina só, o Facebook tem uma outra regra além do leilão, que é o seguinte: eu vou mostrar o seu anúncio para as pessoas que eu entendo que têm predisposição a conectar com você. Eu não vou ficar mostrando seu anúncio para outras pessoas, por mais que você queira. Eu não vou mostrar. Por conta da experiência do usuário na plataforma. Você ficar vendo só coisa que você não quer ver, você vai parar de usar a plataforma. Então, assim, os anúncios eles vão perdendo, eles vão aumentando a frequência, vai aparecendo demais para as mesmas pessoas e vai saturando. Então, toda vez que você vê a mesma coisa ali, você já passa, você nem clica mais. Então, um ponto importante. E aqui está uma grande sacada. Você não precisa inovar 100% das vezes. Você pode pegar o mesmo anúncio que funcionou, aí você muda o ambiente, muda a roupa, muda um pouquinho o contexto, mas usa o mesmo conceito 100%. Porque você validou ele. Que legal. E às vezes as pessoas ficam naquele negócio, nossa, mas eu tenho que inventar um anúncio novo, Não, pega o que você já testou, deu certo, recontextualiza ele. Por exemplo, você fez um no escritório, faz um dentro do carro, com a mesma pegada. Entendeu? Então esse é um grande ponto. O que mais sobre anúncios? O anúncio por si só, a grande chave do lead desqualificado, ele está no anúncio. O anúncio que vai determinar. Então esquece de falar para o gestor, você está anunciando no público certo? Né? A gente escuta muito isso. Uma vez eu estava fazendo um relatório, a gerente de marketing estava me perguntando: por que você anunciou para o público que tem interesse no Netflix? Eu acho que meu público não tem interesse no Netflix. Eu falei, primeira coisa, você tirou isso de onde? Né? Porque, cara, Netflix todo mundo assiste, independente da classe, né? Mas o grande ponto é o anúncio em si. Ele é o teu convite. Você entrega o convite para quem você quer trazer para sua base. Você entregou o convite para lead desqualificado, não adianta reclamar depois. Então essas são as principais coisas que o dono de negócio precisa saber. Que ele vai precisar gravar anúncio. E às vezes não precisa ser ele. Ele pode contratar um funcionário, pode contratar ator. Ator, né? Tinha um negócio que a gente coordena, que no TikTok a gente tem uma entrega muito alta, por um custo muito barato. Então, enquanto no Facebook a gente paga R$7, R$10 para apresentar para 1.000 pessoas, no TikTok a gente paga R$1,50, R$2. Caramba. Então é muito mais barato. Só que, consequência disso, ele aparece tantas vezes, ele satura mais rápido. Então, uma sacada que esse dono de negócio fazia era o seguinte: ele ficava contratando pessoas normais, comuns, e pagava R$100 por 8 vídeos de TikTok sobre o produto dele. Ah, legal. Então, influencers, você fala? Ou atores? Não, pessoas normais. Por exemplo, ele virava para os funcionários dele e falava assim, entendi. Gente, tô contratando aqui vídeos de TikTok, assim, assado. Eu te passo o roteiro, você grava,
R$100, 8 vídeos. Então ele pagava, sei lá, 10, 15 pessoas comuns pro negócio dele fazer sentido. A pessoa gravava um videozinho TikTok ali e ele tinha uma grande volatilidade de anúncios, sem precisar aparecer. Top, né, Vitor? O Vitor tá ali assistindo só consumindo, né, Vitor? Sem precisar aparecer. Que top, muito legal. E é uma coisa que eu, inclusive, falo nas minhas palestras, que eu dou palestras sobre posicionamento digital, que tem empresários que eles já estão num nível tão alto que eles não querem aparecer, por questões de segurança, inclusive, né? E eu falo assim, gente, que custa contratar um funcionário? Às vezes tem um funcionário que ele fala bem, que ele é engraçado e que ele pode ser a cara da empresa. O meu marido, ele é do ramo de calçados, né? Ele tem loja de calçados. Então, eu fico acompanhando mais ou menos as tendências dos TikTokers, dos YouTubers e pessoas desse ramo. E eu acompanhei um cara que ele viralizou. É uma loja, você vê que é uma loja pequena e simples, mas a loja viralizou a conta no Instagram e é um funcionário que tá gravando. Por quê? Porque ele é engraçado, ele acompanha as trends. Então, assim, se você não quer fazer, colocar outra pessoa pra fazer um bom caminho, né? Nossa, tem acho que é a Movida que tá fazendo isso agora. Tem um cara que ele usa um filtro do Smeagol, daquele do Senhor dos Anéis. Sim. Sabe? Aí ele põe um filtro e ele fica fazendo um monte de vídeo ali. E esses vídeos viram anúncios, inclusive. Que legal. Quem tá fazendo é um funcionário também, né? Tipo assim, eu nem sei quem é o dono da Movida. Enfim. E é uma sacada legal, porque é um vídeo normal que rolaria, por exemplo, no Instagram. Mas ele tá no anúncio, a pessoa não percebe que é um anúncio. Essa é a grande sacada, tá? Essa é a grande sacada dos anúncios que funcionam muito bem. Se você consegue atrair a pessoa... Porque é nativo, né? Ninguém entra no Instagram pra ver anúncio. Exato. Você quer ali pra entretenimento. Então, quanto mais entretenimento... E entretenimento, não tô falando de humor. Não. As pessoas confundem. Entretenimento não é necessariamente humor. É um passatempo. Lifestyle, é um lifestyle e tal. É uma coisa comum daquela plataforma. Então, adorei esse ponto teu aí. É exatamente isso. Quanto mais o teu anúncio conseguir ser nativo... Sabe, por exemplo, coisas que eu tenho entendido muito pro meu perfil. Cara, é muito louco, mas eu comecei a publicar conteúdo agora. Mesmo depois de ter uma empresa que tá faturando muito bem, eu comecei a publicar conteúdo agora. Meu. Eu não tinha site. A gente deixa o nosso por último, né? A gente deixa o nosso por último. Essa é a verdade. E consegui crescer muito bem. Então agora a gente tá entrando numa alavancada muito grande. Porque, óbvio, você precisa estruturar um monte de outras coisas. Processo, pessoas, contratação, treinamento. Nossa, muita coisa. Empresário. Pra escalar. Pra ficar doido é muito fácil, né, Wolf? Exato. Bom, chegamos ao final do nosso conteúdo técnico, mas a gente quer te conhecer um pouquinho, então eu vou fazer um bate-bola. Tem uma regra, tá? Eu vou fazer uma pergunta e você tem que responder apenas com uma palavra. No máximo 3, vai. Vamos lá, no máximo 3 pra não complicar. Show. Tá? O que te motiva a evoluir na sua vida e na sua carreira? Família. Top, eu já esperava essa pergunta. No que você é muito bom? Não quero saber do tráfego. Tá bom. Eu vi você fazendo um negócio na internet, pode ser que seja isso. No que eu sou muito bom. Criativo. Você é criativo? Você toca, né? Eu toco violão também. Você canta também? Canto também. Ai, que legal. Eu canto também. Que legal. Uma coisa pra gente se conectar. Me fala uma pessoa por quem você morreria. Uma. Brenda. Uhul! Brenda arrasou, hein? Tá no caminho certo, hein, Brenda? Qual é a comida que você não consegue viver sem? Você fala, cara, isso tem que ter em casa sempre. Comida, não pode ser bebida. Porque senão todo mundo fala coca. Comida. Eu sou muito eclético pra isso. Peraí, deixa eu pensar aqui. Se você fosse marombeiro, você ia dizer ovo. Batata palha, tu acredita? Sério? Cara, olha que paladar infantil, gente. Muito. Não, você não tem ideia. Lá em casa tem sucrilhos, tem... Aí você disputa com as crianças. Disputo. Eu entendo bem disso. Próxima. Me fala uma coisa que provavelmente as pessoas não sabem sobre você. Aí você pode usar 3, vai. Já fui candidato a vereador. Ah, não. Mentira. Goiânia? Sergipe? Não, em Santa Cruz Cabralha. Onde fica isso, gente? Do lado de Porto Seguro. Ah, na Bahia. Legal, exato. Boa. E a última pergunta, vão ser 2 palavras, porque são 2 coisas. Me fala 2 coisas que te irrita pessoalmente. Que você fala, cara, isso me irrita. Vitimismo e superficialidade. Boa. Então, quando a pessoa tá... Nossa, eu fico muito puto. Quando alguém vem me trazer um problema e quer me trazer o problema só no superficial e eu pergunto, tá, mas por que isso tá acontecendo? E a pessoa só fica aqui no superficial, então isso me deixa puto. Fazer, cara, você tem capacidade demais. Porque não dá pra você avaliar sem ter detalhes, né? Exato. Acho Acho que é isso.
Muito bom. Adorei a entrevista. O que você achou? Me fala seu feedback. Você gostou? Eu adorei. É uma experiência incrível estar aqui debatendo sobre um tema que eu tão gosto demais de falar, que eu vivencio isso. Inclusive com alguém que é empresária também, que sente essas dores do mercado. Então foi um bate-bola muito bacana. Fiz perguntas específicas, né? Das dores. Tô sendo um caso de laboratório para você. Legal, show de bola. Wolf, pra gente encerrar, eu sempre tenho esse momento aqui de encerramento. Eu queria que você, olhando pra câmera, para os nossos empresários e a nossa audiência, desse um conselho. Você como empresário, me fala, não tô falando de tráfego agora, tá? Como Wolf empresário. O que te fez evoluir tão rápido? Porque foi só 3 anos, foi muito rápido. O que te fez? Gente, ele mora numa casa que eu falei, gente, que casa top dos sonhos. Me fala o que te fez evoluir tão rápido. Dê um conselho para os empresários. Cresça ou morra. Eu estagnei durante um tempo. Eu cresci até ali um faturamento de R$100 mil por mês na minha empresa e para mim estava espetacular. E eu tive em Dubai, no Burj Khalifa, no piso ali do Burj Khalifa, junto com um grande bilionário brasileiro, só eu, ele, Brenda, e ele me perguntou o que eu fazia da vida, e eu falei pra ele, eu tava vendo um momento sensacional, tipo, margem de lucro linda, trocando de carro, morando bem, comendo bem, tudo mais, sobrando dinheiro, e aí ele bateu no meu ombro e perguntou assim, tá, mas e aí? E ele percebeu que eu travei, tipo assim, eu não tinha um mais um, tipo, e aí? E aí aquilo me doeu, ele bateu no meu ombro e disse assim, pô, você desistiu rápido, hein? Você tem quantos anos? Na época eu tinha 30, tava pra fazer 31. Você desistiu rápido, né? Aí eu falei, nossa, aquilo ali foi um... E aí eu devolvi a pergunta, né? Eu falei assim, tá, e você que é bilionário, seu problema não é mais dinheiro. Seu problema não é mais realização. Porque o que te faz continuar? O que te faz estar aqui agora num monte de empresário? Ele disse assim, eu fiz uma empresa bilionária, agora eu vou fazer mais 5. Então assim, eu percebi que naquela hora ali, minha equipe tava desmotivada, eu tava tipo assim, sossegado, tranquilo, e aquilo me deu uma sede enorme de crescer, e a partir dali eu comecei a sentir dores, porque eu estava no conforto, então comecei a sentir dores do crescimento, dor de contratar, de criar processos, de gestão de pessoas, de cultura e tudo mais. Então o grande conselho que eu te dou é não existe meio termo, ou você está crescendo ou você está morrendo. Ou a sua empresa ela está evoluindo, você, principalmente como empresário, está evoluindo constantemente em novas competências, novas habilidades, ou então me desculpa, mas sua empresa tem prazo de validade. Você vai entrar para mais uma daqueles números, né, de empresas que fecharam. Infelizmente, essa é a realidade. Eu não estou agorando ninguém aqui, não. Só estou dizendo que quem não evolui, tá morrendo. Sensacional! Foi um prazer, valeu a pena. Esperar demais um da ano, conta, valeu a pena. E eu espero que esse conteúdo seja, assim, valiosíssimo, que as pessoas vão com muita sede, porque tem... Eu também espero ter ajudado. Precioso aqui, hein? É uma mentoria gratuita aqui. Exatamente. Obrigada, viu, Wolf? Obrigada, Brenda, também, por ter vindo aqui, tá acompanhando. Obrigado. E quem quiser, segue lá, @WolfSafran_. Pode trocar ideia comigo lá no Instagram. Tô à disposição de vocês. E se uma pessoa quiser contratar sua agência, como é que faz? Pode ir lá no Instagram também, na bio do Instagram, você vai contratar a primeira não agência de tráfego do Brasil. Arrasou! Muito sucesso pra você. Obrigado pra você também. Obrigado pelo seu tempo, tá? Show de bola, foi um prazer. E aí, galera, o que vocês acharam? Gostaram desse podcast incrível, tão esperado? Comenta aí o que você achou. Já segue o Wolf nas redes sociais, quem tá precisando desse serviço, olha... Eu indico porque ele faz para cliente aqui, o cliente tá performando assim de uma forma, fala, cara, quem tá por trás é muito bom. E a gente trouxe esse conteúdo gratuito para você que é da nossa audiência. Então, eu falo e repito, dependo de você para continuar trazendo esse conteúdo. Comenta aí o que você achou, me fala que assuntos mais você quer ouvir e se inscreve no nosso canal, compartilha com seus amigos. Obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo podcast.